Olá pessoal, bom, vamos começar agora um assunto novo. A gente vinha falando dos medicamentos não estéreis, né? Agora nós vamos falar dos medicamentos estéreis, de uso parenteral, né? E a gente vai começar falando sobre a questão da estrutura física, né? Sobre os equipamentos, né? De forma geral, ou seja, o que uma farmácia precisaria ter para desenvolver essas atividades de manipulação de injetáveis. E aí a gente lembra aqui, né, então, que a gente falou em alguns vídeos lá do início, né, que essa é uma estrutura que requer um nível de investimento, né, para o hospital, para você ter uma área limpa, ter uma área estruturada da forma como manda o figurino, né, com os equipamentos e tudo. E que, né, eventualmente, né, não é tão comum você ver, tão mais comum assim você ver nos hospitais por aí, porque inclusive envolve uma questão de você se planejar com recursos humanos, com investimentos do hospital e também de avaliar o perfil da sua unidade hospitalar e o quanto se beneficiarão, né, os pacientes, né, daquele hospital, né, com uma instalação dessa, com investimento numa instalação dessas, né? Claro, tradicionalmente, né, nos lugares onde não existe uma unidade dessa na farmácia, quem manipula é a enfermagem, né? E o ideal é haver áreas específicas nos postos de enfermagem para isso acontecer, para essa manipulação acontecer. Mas quando a gente traz isso para a farmácia, tem algumas vantagens, né? Que é menos exposição dos medicamentos, a chance de contaminação, né, por causa da questão da cabine de fluxo laminar, que a gente vai descrever rapidamente como isso funciona, os requisitos e tal, e também pela questão da dose unitária, né, ou seja, dentro do conceito de dose unitária, você mandar os injetáveis prontos para administração da enfermagem é uma etapa também da toda aquela questão de redivisão, de redistribuição do trabalho, que a gente discutiu, né, quando a gente fala do sistema de distribuição. Né? Mas é claro que, eventualmente, você pode ter, por exemplo, um perfil hospitalar que tenha tão pouco injetável, que o volume seja tão pequeno, que uma estrutura dessa vai ficar ociosa a maior parte do tempo. Né? Pensa, por exemplo, num hospital de internações curtas, por exemplo, ou então um hospital onde os pacientes não vão fazer tantos medicamentos intravenosos, assim, por exemplo, imagina um hospital de psiquiatria, né, onde pacientes não usam tantos medicamentos assim pela via intravenosa. Ao contrário, por exemplo, imagina um hospital com uma UTI, né, onde você tem muitos pacientes com muitos medicamentos intravenosos, com muito risco de infecção, e aí você tem um investimento numa estrutura dessa, pode ser uma coisa muito assim desejável para o perfil assistencial. Então, essas decisões também são decisões de gestão, né? Então, mais do que falar da parte técnica, acho que é importante a gente falar sobre isso também, certo? Então, a gente vai começar a falar da parte, né, dos requisitos técnicos, das estruturas e tal. E antes de tudo, antes da gente chegar nessa parte, eu gosto de dividir didaticamente, assim, quando a gente fala dos equipamentos e do cuidado que a gente tem que ter e da própria paramentação e tal, existe uma divisão didática que é importante a gente colocar. Que, de novo, uma divisão didática, né, dá para a gente dividir, assim, em termos de manipulação de injetáveis, né? E aí, quando eu estou falando manipulação de injetáveis, a maioria do tempo eu vou estar me referindo a medicamentos pela via intravenosa, tá? Só para a gente convencionar aqui. Tem a questão dos subcutâneos intramusculares, mas isso a gente vai tratar num outro momento, né? Na verdade, o principal que a gente vai tratar é de medicamentos pela via intravenosa. Então, a gente pode dividir em 3 categorias, assim, né? A nutrição parenteral, a maioria dos medicamentos injetáveis comuns, né, e os antineoplásicos. Por que é importante essa divisão, né, didática? Porque em um extremo você tem na nutrição parenteral um tipo de medicamento onde você tem o risco, né, qual é a principal preocupação quando você está manipulando nutrição parenteral, quando você fala da estrutura, né, da estrutura física, dos equipamentos. É contaminar, porque é um meio riquíssimo, né, em nutrientes,
que é onde a contaminação microbiológica pode ser o principal pesadelo que você pode ter. Isso vai se refletir no tipo de controle de qualidade que você vai fazer, no tipo de paramentação que você vai ter, no tipo de cuidados e de equipamentos também que você pode utilizar. A própria cabine de fluxo laminar, a cabine de biossegurança, ela pode ser diferente em relação às outras coisas, porque você está se preocupando em proteger aquele medicamento que tem uma alta contaminabilidade quando comparado aos outros tipos, né, que a gente está colocando aqui, e ao mesmo tempo não oferece risco para o operador, para quem está manipulando, né? Não é uma coisa que o risco ocupacional de se expor àqueles resíduos não é uma coisa que ofereça risco para o operador. Isso também vai repercutir na paramentação, no tipo de cabine de biossegurança, né, o fluxo laminar e por aí vai. No outro extremo, a gente tem os antineoplásicos, né, onde a preocupação passa a ser, né, fundamentalmente, a proteção do operador. É claro que tem que ser estéril também, porque vai ser feito pela via intravenosa, pela via parenteral, né? Mas você tem esse a mais, né, essa preocupação diferencial de que a exposição ocupacional ali por muito tempo, né, aqueles resíduos, né, aqueles aerossóis, vai provocar danos a quem está trabalhando. Então isso muda o EPI, muda a cabine de biossegurança e por aí vai, e algumas outras coisas estruturais também. Vai ter uma aula específica de manipulação de neoplásticos que isso vai ser melhor detalhado, mas eu acho que nesse início a gente já pode colocar dessa forma, com essas diferenças, certo? Então, passando aqui à frente, né, isso aqui é uma planta hipotética, né, claro, para exemplificar um pouco das questões relacionadas à estrutura física de uma central como essa, né, de uma central de diluição de injetáveis como essa. Então, a gente tem aí, né, as portas separadas, né, isoladas por portas duplas, né, tanto a parte onde vão trafegar as pessoas, né, ou seja, as entradas, né, por onde as pessoas vão passar, as salas de paramentação, higienização, esse marcado em preto aqui no caso são portas duplas, né, ou seja, uma porta não abre sem que a outra esteja fechada, né, idealmente, inclusive existem até mecanismos digitais para isso ser efetuado, para isso ser realizado, né, enfim, controles de fechaduras eletrônicas, para você minimizar o trânsito de ar entre um ambiente e outro. Com isso você diminui a chance de ar contaminado de dentro sair, no caso dos antineoplásicos, ou de ar contaminado entrar, no caso dos outros medicamentos, né? Você diminuir a circulação de ar e conseguir manter o nível de purificação de ar dentro das suas salas de manipulação ou nas adjacentes. E também as comunicações entre as salas, né, idealmente, você ter janelas de dupla porta também, que isso é popularmente chamado de pass-through, né, que tem esse nome popular, esse anglicismo, e para você também circular o material entre as salas de forma a minimizar esse fluxo de ar. É uma porta sempre fechada, né, e quando a outra abre, uma abre, a outra está fechada, certo? E aqui também é importante destacar, né, o fluxo, né, o fluxo de materiais, né? Ele entra por um lado, assim, a sala de higienização e preparação dos materiais, né, para entrar para a área de manipulação, né, lavagem e tal, acondicionamento desses materiais. Eles entram por aqui e saem por um outro lugar para serem rotulados e aí sim serem destinados para a dispensação. Então, esse fluxo linear, né, de trabalho também é importante para você manter as coisas mais segregadas e minimizar a contaminação entre as coisas, né, do que não está manipulado com o que está aqui. Então, esses ambientes, a comunicação entre eles, é importante que tenham essas portas duplas. E aí a gente fala também, né, em relação à pressão de ar, né? No caso, quando a gente está falando de medicamentos de uso parenteral, idealmente é ideal que você tenha uma pressão positiva da sala de manipulação em relação às adjacências, né? Porque quando você abre essa porta, né, a tendência é o ar sair. Se a pressão do ar na sala de manipulação está maior do que nas adjacentes, a tendência é o ar sair. Isso também minimiza o tráfego de ar de fora para dentro, né?
E aí você consegue manter essa sala de manipulação com controle de partículas mais rigoroso. E aí você tem também a exaustão, né? A exaustão externa, né? Que também é importante para renovar o ar dessa sala de manipulação, né? E manter o controle de partículas aerotransportadas aí baixo, né? Então, quando a gente for falar de quimioterápicos, né, a gente vai falar dessa direção da pressão do ar, né? Isso tem uma inversão no caso, né? Porque o seu objetivo passa a ser não deixar que o ar limitar a troca de ar da sala de manipulação para as áreas externas. Então, a pressão passa a ser negativa dessas salas de manipulação de quimioterápicos, né? Isso vai ser melhor detalhado quando a gente for falar dos quimioterápicos, perfeito? Então, seguindo no assunto, as cabines de biossegurança, né, fluxos laminares, né? Aqui a gente tem dois exemplos clássicos, né, de denominações que podem levar a algum nível de confusão, né? De que o fluxo laminar horizontal, né, que no caso que é pela estrutura, né, e o fluxo de ar, que é horizontal, a cortina de ar que se forma, né? E o vertical, né? Essas são denominações que vocês podem ver por aí, mas que podem dar também uma impressão de que o horizontal não protege o operador e o vertical sim. Ok, o horizontal não protege o operador, mas não necessariamente o fato de uma cabine de biossegurança, um fluxo laminar ser vertical, ou seja, o fluxo de ar vem de cima para baixo, né? Não quer dizer também que ele proteja o operador, depende da recirculação desse ar. A gente vai ver isso no vídeo mais adiante que eu vou mostrar. Então aqui você tem, nessa cabine, né, de biossegurança, aqui você protege, né, você tem o ar passando por um pré-filtro, aqui onde eu estou apontando, né? O ar ele é sugado, passa por um pré-filtro para, enfim, diminuir a quantidade de partículas mais grosseiras, né? E aí ele é forçado contra um filtro EPA, né, que é um filtro de retenção de partículas, né, até 0,3 micra, né? Então, esse ar que é forçado, né, nesse posicionamento do filtro EPA aqui, o ar é forçado de forma horizontal e não permite que o ar que está fora entre em contato com o que está sendo manipulado na área da cabine. Então, ele protege o que você está manipulando, mas não protege quem está operando, certo? Então, essa, por exemplo, seria adequada enfim, adequada para manipulação, por exemplo, de nutrição parenteral, perfeito? Então, por outro lado, a gente tem outro extremo de biossegurança, de cabine de segurança biológica, que é a classe 2B2, que se usa na manipulação de quimioterápicos. O que acontece aqui? Você tem o ar externo forçado, né, contra o filtro EPA, de cima para baixo, né? Essa filtragem acontece, né? Ou seja, o ar passa aqui, forma uma cortina vertical e depois ele é recirculado para dentro do fluxo. Então ele não sai pela janela aqui onde está o operador, né? Então a ideia é que o que está dentro não sai e o que está fora não entra. Então você consegue proteger tanto o operador, né, da exposição direta, quanto o produto da exposição externa de contaminantes microbiológicos. No caso da quimioterapia, esse ar não volta para o ambiente. Vermelho aqui seria o ar contaminado, né? Ou seja, entrou em contato com o que você está manipulando. Ele vai direto, né? Ele é pós-filtrado e é eliminado diretamente no ambiente após esse tratamento. Então, você tem um filtro antes e depois. E a grande questão aqui é esse 100% do ar, ele é recirculado, ou seja, ele retorna e só sai depois pela exaustão externa da sala com a estrutura montada. Então, para você ter uma cabine para manipulação de quimioterápico, você precisa ter uma estrutura na sala uma estrutura na sala para poder isolar, né? Para você poder ter a tubulação direta externa para o ar ser eliminado. Perfeito? Existem cabines, né, que a gente vai ver até no vídeo, que não tem essa recirculação total do ar, ou seja, o ar ele acaba voltando para o ambiente, né? Só que ele é passado, né? Existe um pós-tratamento também, um filtro EPA para esse ar que entrou em contato com o que está sendo manipulado,
e por causa de substâncias ou micro-organismos ou coisas de menor patogenicidade, onde você não precisa necessariamente mandar isso para fora do ambiente, né? Isso pode recircular e depois ser depurado pelo próprio tratamento do ar da sala. Então, são níveis de segurança biológica diferentes. Mas para quimioterápico, você tem que ter essa exaustão externa aqui para esse ar não voltar para o ambiente, que isso caracteriza uma cabine de segurança biológica 2B2. Aqui a gente tem, né, as diferenças, né, visuais desses equipamentos, né? O posicionamento do filtro EPA é uma boa. Você está olhando para uma cabine, né? Quais são as características assim, que você observa numa cabine como essa? Então, a ideia aqui é sempre que você se deparar com uma cabine, né, e é importante que você leia as especificações do fabricante, lógico, para saber se ela protege, não protege, o que ela protege, né? Mas também tem características visuais assim, de estrutura desse equipamento que já dão uma pista. No caso aqui, por exemplo, essas entradas laterais, essas saídas de ar aqui, na verdade entradas de ar, elas caracterizam uma recirculação, algum nível de recirculação aérea, né? Como a gente vai ver daqui a pouco no vídeo, certo? Que eu acho que daqui a pouquinho eu já vou passar esse vídeo. Então, só relembrando, vocês tiveram isso em outras disciplinas, né, que a gente acabou de falar, né, o filtro EPA, que é um filtro de alta eficiência, né, a sigla para High Efficiency Particular Air Filter, né, filter, no caso, e retém partículas maiores que 0,3 micra, né. E essa validação do filtro, o que é a validação do filtro EPA? Que tem que ter sempre, tanto na sala, né, do controle da qualidade do ar da sala, quanto na cabine de fluxo laminar. Significa você ir com o equipamento, você ligar o filtro e ver, né, um equipamentozinho que suga o ar, né, que coleta uma quantidade de ar e conta o número de partículas aerotransportadas depois no pós-filtro, né, para saber se o filtro está filtrando direito. E aí você tem que validar isso, né, pelas resoluções vigentes hoje na Anvisa, a cada 6 meses é o ideal para você validar o seu filtro e ver se ele está saturado, se ele precisa ser trocado, né? Isso é uma coisa, um item do equipamento que precisa ser trocado de tempos em tempos, mediante essa validação, pelo menos semestral, tá? O acompanhamento desse filtro EPA, certo? E aqui, quais são os aceitáveis, os níveis aceitáveis, né? Para a cabine de fluxo, dentro da cabine de fluxo laminal, ou seja, para o ambiente onde vai entrar em contato com o medicamento estéreo, a classificação ISO, né, que é uma classificação em unidade de milímetro por pé cúbico, né, não é uma unidade do SI, mas que é muito utilizada, enfim, em alguns países na América do Norte, né, na Grã-Bretanha, etc., né, mas que tem aí na tabelinha, eu mostrei a conversão em partículas por metro cúbico, né, que é uma classificação de quantidade de partículas aerotransportadas. Quanto maior a classificação ISO, mais aeropartículas você tem no ar e menos limpo é o ar, né? Por assim dizer. Para a cabine de fluxo laminar, no ambiente dentro da cabine de biossegurança, a classificação é 5 a demandada. E para as salas de manipulação e salas adjacentes, você tem um pouco mais de tolerância, é possível tolerar uma quantidade maior, né, que fica 7 para a sala de manipulação e 8 para as salas acessórias. Essas são as condições mínimas, né, que é realizada essa validação, essa medição, no ato da validação da sua área, tanto da sua área quanto da sua cabine de biossegurança. Então a gente tem aqui agora um vídeo muito didático, né, da Faculdade de Medicina de uma universidade mexicana, né, devidamente citado aí, onde a gente um experimento muito simples, né, mas que demonstra, assim, é bom para a gente visualizar esse fluxo de ar todo que a gente estava falando nas cabines de biossegurança. Ele vai fazer uma brincadeira que as pessoas que fizeram ser ou devem ter feito alguma vez, que é pegar um gelo seco e colocar dentro d'água, né? E aí faz aquela fumaça, enfim, que você vê muitas vezes nos desenhos aí, nos filmes que querem falar de ciência de uma forma meio espalhafatosa. Então, e aí ele ligou o equipamento, e essa é uma cabine de biossegurança que não é 2B2, porque ela não tem aquela recirculação total, né? Não tem aquela exaustão externa. Mas ela é uma cabine, né, com estrutura vertical, né? E que aí dá para ver, ou seja, o ar está sendo forçado de cima para baixo, o filtro EPA está em cima, né, na parte de cima, e você tem uma cortina de ar que desce, e essas saídas laterais,
né, elas recolhem o ar, não deixam que ele saia, né, pela janela da cabine onde o operador está manipulando. Então você consegue ver aí, né, ele passa direitinho, ó, você vê que é a cortina de ar formada, né, o ar que está dentro não sai, que está fora não entra, né, e o filtro EPA está na parte superior aí. Agora ele vai exemplificar daqui a pouco, né, a cabine de novo, né, enfim, da parte de fora o ar entrando muito pouco, ou seja, essa troca aérea é bem pequena. Essa janela de vidro, né, também é importante ter a altura dela, é relevante também para a qualidade desse fluxo laminar, né, desse fluxo de ar, né, dessa não ter turbulência, né, a janela muito elevada da cabine pode provocar turbulência no ar, e aí você perde essa capacidade, essa cortina de ar que evita a troca. Bom, a gente tem aqui, aí ele exemplifica, né, aquilo que eu estava falando, mas toda cabine vertical, né, fluxo vertical, protege o operador? Não, essa é uma cabine, uma capela, né, uma cabine de biossegurança também, que ali vocês conseguem ver na parte superior o filtro EPA, mas que não tem as saídas de ar, tá vendo, no assoalho dela, as entradas de ar, e ela basicamente só protege o material que está sendo manipulado, ela não deixa o ar de fora entrar, mas o ar que está dentro sai. Então, nesse caso, eles até usam para manipular PCR, né, que é muito sensível à contaminação do ambiente, com RNA, vai interferir na hora de você fazer o experimento. E aí você protege só o material, você não protege o operador, né? Então, isso é uma questão importante quando a gente está falando de cabines de biossegurança, né? Então, qual é o objetivo, o que você vai manipular. Para medicamentos injetáveis regulares, assim, comuns, sem muita particularidade, né, para a maioria deles, que seja nutrição parenteral ou quimioterápicos, você não precisa de um rigor de proteger o operador tanto, né? A menos que seja para antibiótico, já pode começar quanto melhor a proteção começa a melhorar um pouquinho mais para a qualidade do trabalho, corticoides, mas no geral o risco ocupacional é bem baixo de exposição aos medicamentos comuns, exceto quando a gente está falando de quimioterápico, e a chance de contaminar também é bem menor do que quando você fala de nutrição parenteral. Só voltando aí na exibição, uma outra coisa também com relação prática, né? Quando você está manipulando em si, né, você imagina que ele está arrumadinho, você tem umas caixas de ponteira aí de microbiqueta, tem os descartes e tal, é muito importante você não obstruir as saídas de ar, né, as entradas de ar, porque se você obstruir, você não tem a recirculação, você pode fazer turbulência naquele ambiente e para de ter essa proteção, né? Ou seja, o ar dentro pode sair, o ar de fora pode entrar. Então, às vezes a pessoa arruma a cabine, né, enche ela de coisa, um monte de medicamento, um monte de cilindro, um monte de tipo de coisa, e a luva, né, a luva estéreo que vem com aquela embalagem, né, você bota um campo cirúrgico em cima e aí obstrui essas saídas de ar, você não vai ter o fluxo acontecendo da maneira correta. Então, a forma de arrumar a cabine também é muito importante para fazer a coisa funcionar, ok? Bom, sobre a questão estrutural dos equipamentos, era isso, e daqui a pouco a gente vai falar no próximo vídeo sobre a questão da administração, efetivamente, dos medicamentos pela via intravenosa. E aí a gente vai começar a chegar nas questões farmacotécnicas também, certo? Relacionadas a esse preparo e essa administração propriamente dita, tudo bem? Até mais!